Se você gosta de perfume tropical, manga, não é a cara do Brasil, mas é um perfume tropical. Não tem a versatilidade de um perfume tropical, mas é um perfume tropical. Pessoal, a resenha de hoje é de um perfume que é bem bacana, tá? A cor dele, não vou mentir, a cor dele é bem legal. Que é o famoso Mangonificent. Concentração extrato de perfume. Vem assistir essa resenha bem bacana até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Peço gentilmente que se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, mas também peço para vocês que se vocês ainda não conferiram o último vídeo, ele está passando aqui no card, tá bem? Os links nas descrições aqui, né, como sempre, né? Quer comprar inúmeros decantes, conhecer inúmeras fragrâncias por um valor maravilhoso, tá aqui, é só chamar a Roberta. E o segundo ou o primeiro link, como sempre, nunca vou lembrar. Se vocês gostam de comprar perfumes lacrados à pronta entrega aqui no Brasil, sintam-se à vontade, tá bem? Pessoal, sem mais delongas, um perfume lançado no ano de 2023, da casa Unique Luxury. Hoje nós chamamos ela de Unique Luxury, antigamente só de Unique. Por quê? Antigamente os frascos dela, né, eu tenho o meu Kutai, é bem feinho, tá? Não tinha nada de luxo neles. Hoje tem. Simplesmente por deixar a tampa um pouquinho mais prismática, realçar os cantos, os ângulos vivos do perfume. Aqui é a caixinha dele, bem bacana, tá? Ele vem com esse sleeve verde. Se atentem bastante na proposta, ou melhor, na imaginação do que essa foto vai causar para vocês, e vocês, se vocês, né, puderem, deixa no comentário a primeira vez que vocês olharam isso, o que vocês imaginaram, o cheiro que vocês imaginaram. Creio eu que deu para focar. Aqui atrás fala algumas informações, as notas dele, né, estou com o site da Unique aberto aqui e vamos lá. Removendo o sleeve, tem esta caixa, bem bonita. Tem esse card, muito bem feito, tá? Contendo informações. E aqui, esse frasco com essa coloração bem bacana. Lembrando que o perfume, tá? Ele não é essa cor verde, tá? Isso daqui é como se fosse uma pigmentação por dentro do frasco, tá? E ficou bem bacana. O Machumaru, se não me falha a memória este nome, que é o de marshmallow, ele é vermelho, tá bem? E aqui, essa tampa que não posso negar, que realçou o perfume. Muito bonito. Esse perfume, gente, é uma criação muito interessante, mas muito interessante, de uma maneira muito positiva, e explica por que esse perfume ele é tão bem vendido, tá? É uma fragrância que tem assim, você anuncia esse perfume, o pessoal já vai comprar, ele faz bastante sentido, porém, assista esse vídeo para você entender um pouquinho que ele é assim, por que dele ser assim. Ó. Gente, esse perfume, né, com esse borrifador, muito bom, tá? O borrifador, ele não faz aquela nuvem tão bonita, mas ele tem sim um borrifador bem generoso. A primeira coisa que você vai sentir nesse perfume é a nota de manga, tá? Ela é totalmente perceptível, você consegue
sentir ela, identificar ela com tranquilidade. A sua nota de bergamota aqui também, tá? É uma nota de topo. Eu quase não sinto, porém, tá? Dá pra perceber que essa daqui é aquela manga, ela já tá bem vermelhinha por fora, né? Ela já tá quase passada, tá? Não é aquela manga verde que nós brasileiros conhecemos. Alguns até gostam de comer com sal, a própria manga. Mas aqui ela é aquela manga quase já assim passando do maduro, tá? No seu coração, ele tem um coração floral, que aqui talvez seja para deixar o perfume talvez um pouquinho mais translúcido, um perfume um pouquinho mais claro, que ele tem rosa, jasmim e gerânio. Ainda bem que o gerânio aqui ele não existe praticamente, tá? Porque se o gerânio existisse ia ser complicado. Gerânio é uma flor complicada, dependendo de como ela é trabalhada na perfumaria. Não é uma flor fácil, tá bom? E no seu coração e na sua base tem muito, mas tem muito doçor. Como mel, baunilha, âmbar, sândalo, musgo, patchouli e almíscar. Gente, é um coração, é uma base bem carregada, tá? O desempenho desse perfume eu vou deixar para o final, mas saibam que é ridículo de grande. É muito forte, tá bom? Mas voltando um pouquinho, né, no que esse perfume parece, né, na parte da resenha mesmo. Pessoal, é como se você entrasse em um hortifruti, ou até mesmo, eu não sei como que é um conjunto de manga. Não deve ser manguezal, tá? Mas inúmeras árvores, né, de manga, elas já estão literalmente passando para do maduro, já para se tornarem, né, quase passadas, tá bom? Esse cheiro bem carregado, bem forte, bem presente de manga, tá? Esse perfume com certeza, tá? Ele pesa, é forte, tá? Algumas pessoas, tá? Não é no meu caso, mencionam que não é nem cheiro de manga, e sim de urina de gato, tá? Eu não vejo isso. Tô falando com sinceridade para vocês, eu não percebo, eu não capto isso. Mas há relatos, tá? Então eu gosto de ser bem sincero e transparente com vocês. Mas esse perfume, ele se resume em quê? Manga bem doce, bem suculenta mesmo, gostosa, mais madura, aquele cheiro mais forte da manga. O seu coração quase imperceptível, mas a sua base com mel, baunilha, é uma base doce. Então a manga deixa mais suculenta, ela fica mais adocicada. É como se eu nunca assim, eu nunca experimentei, mas é como se você pegasse uma manga, você descascasse ela, tá? Pegasse o mel e jogasse por cima, tá? É o resumo deste perfume. É uma manga com mel. Assim, é muito intenso. É um néctar. É uma delícia esse perfume. É aquele perfume suculento. Não agredir, mas que dá vontade sim de morder, tá? É um perfume que, né, como eu disse, tem um desempenho altíssimo. Tem uma versatilidade até que interessante por ser um perfume tropical. Mas em dias muito quentes, ele não vai se comportar bem devido a essa base carregada de mel, tá? O mel não é uma nota versátil, não se comporta bem no calor, tá? E, gente do céu, ó, esse cheiro é muito gostoso. É muito gostoso mesmo esse perfume, tipo, demais mesmo. Ocasiões. Aqui, como vocês perceberam, a pessoa está numa praia, está com uma prancha de surf. Eu não consigo imaginar esse perfume em um dia tão quente, tá? Talvez seja porque eu sou um pouquinho mais moderado com algumas fragrâncias. Mas eu tenho certeza que quem tem arrisca,
se você tem esse perfume e está assistindo essa resenha, comenta aqui qual foi a ocasião mais quente que você já vestiu esse perfume. Tá? É interessante porque, querendo ou não, eu não consigo imaginar, mas o seu comentário vai ajudar inúmeras outras pessoas, tá bom? Agora falando do seu desempenho. Gente, aqui, quando eu testei ele pela primeira vez, esse perfume estava mais de 10 horas na roupa, tá? Na roupa! Imagina se não tivesse tirado, colocado para lavar. Então, aqui nós estamos falando de um perfume na concentração extrato, com desempenho altíssimo. Ele projeta muito, ele fixa ainda mais, mas ele fixa demais mesmo. Deixa aquele rastro gostoso. Não vou mentir, tá? As mulheres gostam porque, claro, tem que gostar do cheiro de manga, mas é aquele perfume que realmente dá vontade de morder, tá? Eu falo porque foi o que a minha namorada me disse. Tá? Então ela falou assim, João, é aquele perfume que dá vontade de chegar e dar aquela mordida. Óbvio que eu gostei. Mas, pessoal, vale a pena conhecer esse perfume. Tá? É um perfume que a Unique aqui ela acertou em cheio, diferente do Machumaru, tá? E eu não gosto do Marshmallow, na hora que pude conhecer também, falei, olha, esquece. Não recomendo o Machumaru para vocês. Se tiver a oportunidade de gravar resenha, eu vou gravar com sinceridade, tá? Se você gosta de aroma gourmand, tudo mais, vale a pena. Tá? Mas se você gosta de perfume frutado, tropical, Mangonificent é um perfume de prato cheio, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.